Texto narrativo. O principal objetivo desse tipo de texto é contar histórias. Essas histórias elas podem ser engraçadas, podem ser histórias de suspense, história de terror, história triste, né? Vai depender de como será narrado. E esse texto narrativo, ele é narrado, ele é contado por um narrador. O narrador ele pode estar participando da história, como também ele pode estar só observando. O texto narrativo ele é escrito em prosa e a estrutura dele é a seguinte, ele é organizado da seguinte forma. O texto narrativo ele tem uma apresentação. A apresentação ele conta o espaço que está acontecendo nessa história, o tempo, quando está acontecendo, apresenta personagens, apresenta o assunto principal desse texto e é no desenvolvimento, ou também chamado de conflitos, que é onde tem todos os acontecimentos dessa história. De acordo com o assunto principal, os personagens, o tempo, ele vai desenvolver essa história. E aí, nesse desenvolvimento da história, nós temos o clímax, que é o ápice da história. O clímax é aquele momento crucial, é aquele momento inesperado, aquele momento mais importante que tem na história. E esse clímax, ele tem uma conclusão, ele tem um desfecho. Como foi que se finalizou esses conflitos, como finalizou, como foi resolvido esse clímax, certo? Temos os elementos da narrativa, todo texto narrativo, ele tem esses elementos. Aonde aconteceu, o espaço, o tempo, quando realmente aconteceu essa história. Muitas histórias, elas vêm com datas, né? Quem está nessa história? Quais são os personagens, né? E qual o enredo? Qual é o acontecimento que tem nessa história? No livro de vocês, vai apresentar a capa deste livro. Pela capa do livro, vocês irão responder algumas informações. As informações que pede no livro, qual é o autor dessa história, quem fez as ilustrações, qual o título. Você conhece a história Galinha dos Ovos de Rapadura? O que você acha que essa história vai se tratar? Pela capa do livro a gente pode observar muita coisa do livro, muita coisa da história. Existem ovos de rapadura? São indagações que o livro de vocês está perguntando. Eu vou colocar no grupo a história deste livro, uma história narrada por alguém muito especial. Porém, no livro, ele traz um trecho dessa história. Vamos lá ler. Candoca era a galinha mais famosa das fazendas do Quixadá. Todos os dias, pela manhã, antes de ir passear com seus pintinhos e o seu marido, o galo Teleco, ela acordava bem cedo para preparar cuscuz e bolo de milho para o café da manhã. Ela era uma ótima dona de casa e sabia fazer tudo. Ela trabalhava como costureira para suas amigas, que pediam sempre para ela fazer vestidos de penas e bolsas de capim. Candoca usava os capins da plantação de cana-de-açúcar para fazer as suas bolsas, porque eles eram mais fortes e tinham uma cor que agradava às suas clientes. Por isso, sempre que precisava, tinha que ir ao canavial. Quando Candoca chegava ao canavial, ela demorava muito tempo para cortar as palhas de capim e amarrá-las com a fita de algodão para que Teleco fosse ajudá-la a levar para casa. Enquanto esperava por Teleco, Candoca costumava descansar à sombra e tomar caldo de cana. Ela dizia que era muito delicioso
e que fazia muito bem à saúde, pois era um suco muito forte. Então, este é um trecho, e aí ele vem com algumas perguntinhas de interpretação do texto. Vocês vão ler essas perguntas, vão se atentar, se não compreender, ler novamente e vão tentar responder, ok? Na questão número 8, está pedindo o seguinte: o professor irá falar alguns substantivos encontrados na história. A galinha dos ovos de rapadura. Anote-os abaixo. Esses substantivos, essas palavras, eu aqui circulei para vocês. Vejam que as palavras circuladas de vermelho, elas iniciam com a letra minúscula. E as palavras circuladas na cor verde são iniciadas com letra maiúscula. O que será isso? Vamos relembrar, elaborando conceitos sobre substantivos. Os substantivos, na classe gramatical, que serve para nomear o quê? Substantivos ele serve para nomear, para dar nome a lugares, a seres e a coisas. Os substantivos eles são classificados em comuns e próprios. Vamos relembrar. Substantivo comum são palavras que nomeiam de modo geral tudo que existe. Então, tudo que existe, que é dado um nome de modo geral, são substantivos comuns. E aí eu circulei aqui alguns substantivos comuns que vocês irão copiar lá na questão 8. Sublinhei o substantivo comum, galinha, cuscuz, açúcar, clientes e saúde. Esses são exemplos de substantivos comuns. São palavras que nomeiam de modo geral e são iniciadas com letra minúscula. E temos os substantivos próprios. Vamos relembrar. São palavras que designam lugares, coisas e seres de forma específica, particular. Desse modo, deve sempre iniciar com letra maiúscula. Então, se eu designo uma palavra específica, eu chamo de substantivo próprio. E eles são iniciados com letras maiúsculas. Exemplo, candoca. Candoca é um substantivo próprio. Ele designa o nome de quê? Nome de uma galinha. Então, candoca é um nome que foi dado específico para galinha. Quixadá. Quixadá inicia com letra maiúscula. Por quê? Porque é um substantivo próprio. Ele designa, é uma palavra que é específica para o município do Ceará. Tem um município que se chama Quixadá. Então, Quixadá é uma palavra, é um substantivo próprio. E teleco. Teleco também inicia com a letra maiúscula. Substantivo próprio que designa um nome para um galo. Ok? Então, vocês vão observar essas palavras que eu sublinhei. Nós temos 8 palavras. Essas 8 palavras vocês vão copiar lá na questão de número 8. Ok? No mais é isso. Espero ter ajudado todos vocês.